Boa noite, irmãos, na graça e na paz de Jesus. Amém. Bom estar aqui com vocês. Eu nem sei depois de quanto tempo eu estou retornando aqui na Genuína. Eu não preguei nesse prédio antigo aí, não. Preguei no outro. Do que eu falei? Nem eu lembrava o que eu falei. Você está boa de memória. Sobre Ruth? Nem eu sei o que eu falei. Vamos ver o que eu vou falar hoje aqui. Olha só, agradecer a Deus pela vida do pastor César, meu irmão, a Vanessa. Obrigado por me receber com alegria nessa casa. A última vez que eu vim aqui na Genuína, eu era pastor do Ministério da Assembleia de Deus. Daí eu tive o privilégio de fundar um ministério, pela misericórdia de Deus. Hoje eu estou em Botucatu, no Ministério Somos Um. Se vocês quiserem curtir a página aí, curtam, por favor, lá no Instagram, Ministério Somos Um Botucatu. Tá da hora, tá gostoso. Estou podendo usar barba e tal. Bater palma. Tá da hora. A Miriane está usando calça. Brinco. Tá da hora. Não podia. Agora pode. Vamos lá, vamos para a palavra. Mateus 4. Quando vocês lembrarem de orar, orem por mim, por favor. Lembrar de orar por mim, pela minha família, pela nossa igreja lá em Botucatu. Não é fácil fundar ministério, mas Deus tem sido conosco, tem sido generoso com a gente. A nossa igreja vai estar fazendo agora 1 ano e 2 meses, salvo engano, né? 1 ano e 3 meses. E está sendo uma bênção, graças a Deus. Não muito distante dessa realidade, eu louvo a Deus também pelo crescimento da Genuína, acompanhando o César há muitos anos, vendo Deus abençoar e prosperar esta igreja, e cada dia ver gente nova por aqui, é uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos meditar aqui o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4. Pode baixar um pouquinho, filha, o som. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, obrigado. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu digo amém. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua misericórdia sobre minha vida uma vez mais.
farei uso da palavra ao coração dos teus filhos. Então, tem misericórdia de mim, ajude-me a esboçar aquilo que está ardendo em meu coração para esta noite. Que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado, que a tua palavra seja pregada e que onde tiver um coração disposto a receber, que esta palavra possa fluir e os irmãos saiam daqui hoje, Senhor, edificados, não com base no que falarei, mas com base naquilo que o Senhor há de me usar a falar aos teus filhos. Sê comigo, sê conosco, é a bênção que eu te peço. Amém. Mateus 4. Jesus está startando o seu ministério. Há pela frente uma obra muito grande de salvação, de transformação, de curas, de libertações. A obra perfeita da salvação da humanidade está por ser completa. O diabo tentou o tempo inteiro parar a grande obra de Deus. E Deus, mostrando o seu amor, o Velho Testamento vem mostrando muito sobre isso. Porém, a igreja, porém, os servos de Deus, porém, aqueles a quem Deus ama, não conseguia entender muito bem o recado que Deus dava. Até que o Senhor bolou um plano mais que perfeito. Aliás, quando eu falo bolou um plano, é a fim de que você consiga caminhar comigo nas ideias humanas. Mas esse plano era que Jesus viesse ao mundo, encarnasse, e assim cumprisse o querer dele para mostrar um tal amor, um grande amor, um amor incomparável. Então Jesus vai começar o ministério e precisa passar por esse tempo, esta prova, esta dificuldade tamanha que ele começa a enfrentar, e ele vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo e conduzido ao deserto pelo próprio Espírito. Como homem, Jesus está 40 dias, 40 noites, jejuando ao Pai. Nesse tempo, o inimigo vai visitar o nosso Senhor Jesus, a fim de lhe fazer algumas propostas, para que Jesus desistisse do grande projeto que tinha, que era salvar todos nós que aqui estamos. É sabido de vocês que o diabo não sabe o que nós pensamos. O diabo não tem esse poder de saber o que nós pensamos, mas o diabo, ele consegue fazer cálculos onde vai dar. Porque é a velha serpente, ele estuda a humanidade ao longo dos anos, desde o início. É claro, se você não fala, ele não sabe, porque você só está no campo do pensamento. Todavia, ele já consegue entender as suas tendências, onde você olha, o que mais você pesquisa. Ele consegue entender quais são as suas inclinações e ele vai trabalhar em cima disso. Nós estamos lidando com um inimigo que não é um gatinho, como muitos pensam que o inimigo ele é fácil de vencer, está embaixo dos nossos pés e a gente só dá um grito e tal. Não, não, não. O nosso inimigo ele tem artes, e o nosso inimigo ele tem força sim, ele tem poder sim. O nosso inimigo sabe como lutar sim. Alguns de nós têm perdido a guerra com ele porque não estamos sabendo como guerrear. E ele aqui está tentando Jesus usando palavras das quais Jesus precisa saber como lidar com o que o inimigo está falando com ele. Então, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, sim ou não? João relata isso no capítulo 8, versículo 44. O diabo
Então ele é o pai da mentira. Logo, quando nós ouvimos uma mentira vinda do diabo, a gente logo para, deixa de lado. Não vamos acreditar nisso, porque o diabo ele é o pai da mentira, ele vai jogar essas conversas para cima da gente e a gente não vai acreditar. Por exemplo, um varão aí, chegar uma menina e falar para ele assim, você é gato. Eu vou olhar para ela e falar assim, o diabo está falando na sua boca. Por quê? Não é para tanto, né? Está mentindo, está jogando umas ideias erradas. O diabo ele joga umas ideias e você logo por saber que ele é o pai da mentira, você já corre, já salta de lado. Só que o inimigo entendeu que com mentiras, se a palavra de Deus nos ensina que ele é o pai da mentira, os ataques dele a partir das mentiras já não estão dando muito certo. Então agora o inimigo ele muda a regra, agora ele já não ataca mais com mentiras, ele ataca agora com verdades. E alguns de nós estamos nos perdendo ao longo do caminho com as verdades que o diabo fala ao nosso respeito. Então vamos caminhar aqui dentro dessa proposta que eu estou falando com vocês. Alguns textos eu vou citar e vou enfatizar, eu não vou trabalhar igual o vosso pastor trabalha, e eu já sei como, pontuando, 1, 2, 3, às vezes um ponto dele dá para falar 2 horas, mas eu vou direto, tá bom? Ele falou para mim, e quantos pontos? Eu falei, nenhum. Ele chegou ali no meu ouvido e falou, quantos pontos? Eu falei, nenhum, eu vou direto. Ele falou, então tá bom, fique à vontade. Meu Raboni, eu chamo ele de meu Raboni, meu Rabi. Ok. O versículo de número 4, vamos comigo, vamos caminhando aqui. O versículo de número 4 diz assim, o 3 primeiro. E chegando a ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, primeiro ele faz uma proposta para Jesus. Jesus está com fome, 40 dias sem comer. Aí ele faz uma proposta para Jesus. Transforma estas pedras em pães. Aqui eu dou uma paradinha com vocês. Jesus rebate aquilo que o diabo está propondo para ele com a palavra de Deus. Ele está querendo mostrar para Jesus que se ele mesmo é o Filho de Deus, ele pode transformar uma pedra em pão. Mas, naturalmente, você precisa entender o que está por trás daquilo que o diabo está te propondo. Trocar pedra em pão, ele está querendo mostrar para Jesus que se Jesus faz isso, é trazer aquilo que é duradouro, transformar no que é passageiro. O que dura mais, uma pedra ou um pão? Uma pedra. Transforma essa pedra em pão. Aí você consegue trocar aquilo que é eterno por aquilo que vai acabar logo ali. E nestas propostas, de alguns que não têm conseguido entender que o inimigo trabalha com essas sutilezas, muitos têm se perdido no meio do caminho porque têm trocado aquilo que é duradouro por algo que é passageiro. Tem trocado aquilo que é eterno por algo que vai logo terminar logo ali. Por exemplo, se você for comigo no Gênesis, quando o Esaú, por exemplo, ele está chegando, vai comigo, por favor, abre a tua Bíblia, se você já está com ela aberta, lá no capítulo 25, olha, vamos dar uma navegada aqui. O capítulo 25 do Gênesis. Olha o que diz aí. O versículo 32. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Está assim aí na tela? Estou a ponto de morrer. Para que me aproveitará? O meu texto diz logo. Qual de vocês diz logo? Também diz logo?
Legal, alguns dizem. Para que me servirá logo a primogenitura? Então, o resumo é assim. O Esaú chega cansado do trabalho, porque o texto diz que ele estava cansado, versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Me dá logo essa comida, porque eu estou cansado. Só que Esaú, senhoras e senhores, ele tem o direito à primogenitura, ou seja, quando o pai dele morresse, ele teria direito para mandar e administrar toda a posse do seu pai. Ele tinha uma bênção para o resto da vida. Mas o que é que ele diz aqui nas suas palavras? Quando o Jacó propõe esta troca para ele, ele diz assim: para que me servirá logo? Ou seja, ele sabia que servia, mas não serviria agora, serviria depois. Então, para que me servirá logo a primogenitura? O que eu quero é resolver o meu problema já. Alguns estão deixando-se levar pelas propostas do inimigo, porque estão querendo resolver problemas já. E resolvendo problemas já, você perde aquilo que é duradouro. Pessoas que não estão vigiando com as propostas do diabo são pessoas que estão trocando pedras por pães. E todo mundo que come um pão agora vai querer comer outro pão quanto tempo depois? Depende. Depende dele, né, pastor, ou dela. Acabei de comer. O normal é daqui 3 horas você está com fome de novo. Amém ou não? Vamos, gente, ajuda aí. Amém. O normal, estou falando, o normal. O normal daqui 3 horas, fala: puxa, eu estou com fome de novo, se tiver uma bolachinha eu como. Então, a primogenitura é uma bênção para longo tempo, ou para a vida inteira, e o pão é para resolver um problema de agora. Por que é que vocês têm deixado se levar pela proposta do inimigo e aceitado a proposta de ter pão no lugar da pedra? Alguns estão deixando ser levado por conta das tentações. César Cavalcante me disse isso outro tempo, que as tentações, elas têm o poder de embaralhar as prioridades. E homens e mulheres que deixam se levar pela tentação, perde aquilo que é eterno, perde aquilo que é bênção de Deus para a sua vida inteira. Hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer esta palavra, que quando se tem uma pedra dentro da sua casa, por exemplo, chega alguém na sua casa, tem uma pedra lá no quintal. Você já viu alguém chegar e falar assim: nossa, essa pedra, que pedra legal, eu vou levar essa pedra para mim. Eu desejei ter uma pedra igual essa, uma pedra normal, uma pedra comum. Ninguém nem olha para a pedra, nem percebe que tem uma pedra no caminho. Mas se alguém chegar aqui e tiver um pão na mesa, todo mundo olha o pão e geralmente quase todo mundo quer morder. Aliás, na ceia tem crente que chega na ceia e fala: puxa, vontade de comer aquele pão tudinho. Porque o pão te chama a atenção. O pão resolve um problema já. Hoje Deus está chamando a tua atenção para te dizer aqui assim: tem coisas que o inimigo te propõe que pode ser que te resolva agora. Algumas pessoas estão atrás de cumprir, ou seja, de realizar desejos, a saber, da carne, e esses desejos são realizados, mas daqui a pouquinho, quando passar, matou a fome. É só você ver, você está com aquela fome todinha. Quando você come, passa a fome, você fica meio sem graça e tal, já não está mais naquele alvoroço, mas daqui a pouco você está com fome de novo. Ou seja, a tentação, ela faz o mesmo, ela te força a você trocar aquilo que Deus tem para a tua vida, que é duradouro. Agora você não está conseguindo entender. Esaú não conseguiu entender naquele momento, porque para ele o que importava era acabar com a fome dele do momento. Mas em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, saber: o que Deus te deu é coisas eternas, o que Deus te deu são coisas duradouras, e você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu em detrimento de algo que vai resolver o seu problema agora. Ainda hoje, então, existem pessoas trocando pedras por pães. Eu posso fazer isso, pastor? Você pode, porque você tem
liberdade, livre-arbítrio. Mas você não deve. Você até pode, mas você não deve. Dá para passar mais um pouquinho de fome? Note se você não conhece pelo menos uma pessoa que trocou uma pedra por pão, algo duradouro em algo passageiro. São pessoas que estão trocando coisas eternas por coisas que são agora passageiras. Veja só, são pessoas que estão trocando o Deus pelo dinheiro, ou seja, fazendo o dinheiro de Deus. São pessoas que estão fazendo relacionamento como base de suas vidas. E o relacionamento com pessoas não pode ser a base da sua vida. Como assim, pastor? Vocês devem ter conhecido pelo menos uma ou duas pessoas na tua vida que quis deixar de viver em detrimento de um relacionamento que acabou. Uma menina que deixou um relacionamento com um outro menino, ela julga que ela não pode mais viver. Ela não serve mais para viver porque o namorado deixou ela. Uma mulher que perdeu o marido, ou o marido que perdeu a mulher, por algum tipo de problema que surgiu ao longo do caminho, ele julga que não pode mais viver. Ou seja, ele fez da vida dele a base. Aquele relacionamento virou a base da vida dele. O que é que Deus está nos falando hoje? Tem pessoas que estão trocando pedra, que são coisas firmes, firmamento, por coisas que passam tão fácil. Ou seja, uma amizade que se acabou não é o motivo de você entrar numa depressão porque uma amizade acabou. Porque você perdeu um emprego não é o motivo de você querer entrar num quarto e não querer mais sair dali por nada. Porque você perdeu a posição na igreja de um cargo não é motivo de você querer afastar-se de Jesus e não procurar a igreja nenhuma, porque você se decepcionou com um pastor, porque você se decepcionou com um líder, porque você se decepcionou com um amigo, nada disso. Você está fazendo disso a base da tua vida. Mas hoje Deus está falando através da palavra que o que Ele tem para você não é pão, é pedra, é coisa firme, é coisa que não se abala. Então você não pode ser abalado em detrimento de relacionamentos que não estão dando certo. Você tem que estar firmado em quem? Em Cristo, que é a rocha eterna da minha e da sua vida. Isso aí é firmamento. Então existem pessoas que estão se confundindo o tempo inteiro. E o inimigo continua. Eu parei lá no versículo de número 3. Vamos lá, vamos continuar no Mateus. E ele continua fazendo propostas. Aí no versículo de número 4, Jesus responde com ele usando a palavra. Aí Jesus diz para ele assim: ora, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe que Deus, ou seja, Jesus refutou o diabo com a palavra. O que ele disse está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele refuta o diabo usando a palavra. Aí quando o inimigo viu que Jesus está refutando ele com a palavra, aí ele pega e diz assim: então o diabo transportou ele para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Daí ele usa também a palavra. O que está escrito lá no Salmos 91, versículo de número 11, por favor, coloque aí na tela. O inimigo usa a palavra. Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E 12. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. O diabo está usando a palavra para mostrar para Jesus que ele poderia fazer o que ele queria que Jesus fizesse. Se você está me refutando com a palavra, então agora eu vou usar uma verdade para poder te arguir. É aqui que eu falei com vocês no início da mensagem, que o diabo deixou nos últimos tempos de atuar com mentiras ao nosso respeito e começou a atuar com verdades ao nosso respeito. Então o que ele está usando aí nada mais é do que uma verdade. É verdade que está escrito o texto. O Senhor pode nos guardar e pode nos livrar.
O Senhor pode nos enviar anjos para nos guardar, nos proteger, segurar nossas mãos. O Senhor pode fazer isso. Então ele está pregando para Jesus, dizendo: ó, o Senhor pode fazer isso por você. Então, quando o inimigo começa a usar verdades ao nosso respeito, logo alguns irmãos estão travando com as verdades que ele está falando a seu respeito. Então vemos a verdade que ele está tentando contra você é mais ou menos assim. Vemos que a verdade que ele está falando é certa, porém eu preciso decidir. O que, pastor? Entre uma verdade e uma mentira, ou eu vou ficar agora, já que o diabo não está atuando mais com a mentira ao meu respeito, ele está atuando com uma verdade, eu tenho que escolher que verdade eu vou decidir caminhar. Então eu vou te dar aqui algumas informações de pessoas que tinham verdades, mas eles decidiram escolher uma verdade maior. Por exemplo, abra a tua Bíblia aí, Números capítulo 13, por favor. Números capítulo 13. Põe para mim o primeiro versículo. Números capítulo 13. Olha lá. E disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel, para espiar uma terra, e eles foram. Quando eles chegam na terra, eles veem o tamanho dos homens que tinham naquela terra, o tamanho dos frutos que se colhiam naquela terra, o número dos homens que estavam naquela terra. E aí eles voltam e contam uma verdade para Moisés. Escutem e atentem para isso. Quando eles chegam, eles contam uma verdade para Moisés, assim: Moisés, a terra lá é de gigante. Era de gigante ou não era? A terra lá, Moisés, as uvas são do tamanho de melancias, cara. Como nós vamos morar num lugar desse? Era ou não era? Era verdade. Lá tem, além dos homens ser grandes, eles são numerosos, incontáveis. Eram ou não eram? Era verdade. Então, nós estamos vivendo esses dias em que algumas verdades têm nos travado, mas vocês precisam decidir que verdade vocês vão ficar. Aí Josué e Caleb se dispõem a falar, e falar sobre uma verdade maior do que aquela na qual eles estavam falando. É verdade que tem gigante, é verdade. É verdade que as frutas são grandes, é verdade. É verdade que eles são muito, é verdade. Eles estão certos, Moisés, é verdade tudo que ele está falando. Mas o Senhor falou que a terra é nossa. O que eu estou convidando vocês a entender é que existe uma verdade maior do que a verdade que está querendo te parar. Você precisa decidir se você fica com a verdade da sua situação ou se você fica com a verdade daquilo que Deus falou ao seu respeito. Se você vai travar em detrimento da situação de que você não pode, porque a terra é isso mesmo, tem gigante, porque a terra é isso mesmo, ela é gigante numerosos, porque a terra ela é difícil mesmo. Se você vai ficar com essa verdade, ok para você, mas eu prefiro ficar com a verdade que Deus falou, para a gente subir e possuir, porque a terra é nossa, no nome do Senhor dos Exércitos. Esta palavra está tocando a vida de algumas pessoas que estão deixando se levar por verdades verdadeiras, se eu posso assim dizer, mas eu estou te convidando a guardar aquilo que o Senhor já te falou. Se o Senhor já te falou, irmão, aumenta o teu foco e vai em frente em nome do Senhor Jesus, porque Ele é contigo para fazer cumprir a sua vontade. É fácil perguntar para você:
O que é que está te guiando hoje aqui? Se você estivesse no capítulo 13 de Números, o que é que está te guiando aí? A mensagem que Deus falou com você para você ir ou os gigantes? Existem pessoas que estão perdidas hoje, Raquel, porque são gigantes que estão norteando eles. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, não são os gigantes que te norteiam, não são os gigantes que estão te dando direção. Quem te dá direção é o meu Espírito. Quem te conduz por caminhos é o meu Espírito, é a minha vontade que se cumpre na sua vida. Você tem que parar com essa mania de maximizar tudo que você vê. Maximiza tudo e vai se esquecendo da grande promessa que Deus te fez. Vai maximizando os problemas e esquecendo das promessas. Maximizando problemas e esquecendo das promessas. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer, a base da tua vida não é gigante. A base da tua vida não é você olhar para a verdade da situação, e sim olhar para a verdade que eu já te falei. Eu sou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século, diz o Senhor. Capítulo 12 do Gênesis, o Senhor chama Abraão e diz para ele assim: Abraão, sai daí da tua terra, sai daí do meio da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar, vou te colocar num lugar que eu quero, numa terra boa. E Abraão sai, junto com Sara. E Abraão sai, guarde isso aqui que eu vou te dizer, talvez você nunca pensou desse jeito que eu vou te mostrar. Abraão, 7 vezes o Senhor fala com ele que faria da semente dele, que era da semente dele, que iria fazer uma grande nação. 7 vezes. Depois de Deus falar 7 vezes com ele, e ele ainda queria colocar o Eliezer, um dos seus moços, para passar a herança para ele, dizer, fica por assim mesmo, Senhor, eu passo para ele e ele cuida aí daí para frente, e ele vai ser o meu herdeiro, porque sempre alguém quer dar um jeitinho na promessa de Deus. Existe sempre alguém querendo forçar uma porta para cumprir aquilo que Deus quer na vida dele. Irmão, em nome de Jesus, eu costumo dizer, não force porta. Se você forçar porta, quem vai ter que administrar é você, porque foi você que abriu, então você que administra, vai ficar muito mais difícil para você. O que é que Deus está querendo te dizer hoje aqui com essa palavra? Pessoas, em nome de Jesus, não force aquilo que Deus ainda não abriu. Fique descansado, esperando o tempo certo, porque a hora que Ele abrir, é Ele que vai se responsabilizar em te colocar lá dentro, e tudo vai funcionar segundo a vontade dele. O Abraão tinha a promessa, e Deus vinha falando com ele, eu farei da tua semente, eu farei da tua semente, eu farei da tua semente, eu farei da tua semente. E ele sabia que da semente dele com a Sara, mas a situação dele era favorável? Não. É verdade que ele era avançado em idade? É verdade que a Sara havia cessado o costume de mulher? É tudo verdade, cara. É verdade que para uma mulher de quase 100 anos é impossível gerar um filho? É verdade. E para um homem também de 100 anos é impossível gerar um filho? É impossível ele ter essa relação e acontecer de a mulher dele ficar grávida. Então é verdade, é tudo verdade. O Senhor fala 7 vezes para Abraão que faria da semente dele. A Sara falou só uma vez para ele deitar com Agar, ele deitou. Você está rindo, né? Mulher é terrível, irmão. Ela fala, a gente ouve, irmão. Amém, varão? A mulher falou, a gente obedece. 7 vezes Deus falou, é da sua semente. E a Sara falou, um dia, amor, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir logo essa promessa de Deus aí. Toque a minha escrava, deita com ela aí. E está tudo certo, vai vir da sua semente. É verdade que seria da semente dele ou não? É verdade. Você viu que o inimigo consegue vencer pessoas com verdade. Se você deitar com Agar, vai nascer um filho da semente de quem? Sua. Então você deita e está tudo certo. E Deus falando para ele assim, Abraão, não é aí, Abraão. Mas ele é afobado para cumprir. E o diabo percebe que você está afobado. Afobado é linguagem popular aí.
O diabo percebe que você está afobado, desesperado, ansioso, querendo fazer. Ele vai mostrando coisas no meio do caminho. Você é passivo de você ir lá e colocar a mão e trazer para o lugar onde Deus não quer que você traga. É passivo de você colocar suas mãos e querer ajudar Deus a cumprir uma promessa da sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, genuína, Deus não tem necessidade que você ajude Ele a cumprir algo que Ele já fez acontecer na tua vida. É que ainda não materializou aquilo que Ele quer, mas já está acontecendo, e é para a honra e glória do nome dEle. Ele não precisa que você mostre o caminho para Ele, Ele não precisa que você mostre pessoas para Ele, Ele só precisa que você descansa nele e aguarde o tempo dEle para ser cumprido aquilo que Ele quer na tua vida. Só isso. Tem uma verdade, mas existe uma verdade maior do que essa. É verdade, Sara, você não pode gerar mesmo, mas o Senhor falou que você vai gerar. Conhece pelo menos, não precisa você me dizer, mas você conhece pelo menos uma pessoa, umazinha, que o Senhor fez a promessa, mas o médico falou que não, e ele falou, puxa vida. Conhece pelo menos uma pessoa que foi no médico e o médico mandou ir para um especialista, daí foi no outro que era melhor do que aquele, foi no outro que era melhor que aquele, foi no outro que era melhor que aquele, daí foi parar nos Estados Unidos da América, que era melhor do que aquele, foi num professor de Harvard, que era melhor do que aquele, e chegou lá no professor de Harvard, que é o top dos top dos top, ele falou assim, ó, seu caso é só Deus. Aí ela liga para a família e fala, meu caso é só Deus. Conhece? Tem uma verdade, Deus falou que vai te curar. E se o médico falou que não vai curar? Porque você sabe que a sua doença é incurável. O médico chegar e falar assim, ó, tua doença é incurável. É verdade do médico? É verdade. Agora, você escolhe que verdade você quer ficar. O médico falou que você nunca vai engravidar. Você sabe que é verdade do médico, porque cientificamente você não vai engravidar. Agora, com que verdade você vai ficar se Deus falou que você vai ser mãe? Hoje, tão somente o Senhor me trouxe para te dizer que existe uma verdade maior que você precisa acreditar. É a verdade daquele que cuida de você em todo o tempo. É a verdade daquele que sabe do que você precisa antes de você pedir. Gideão da mesma forma. Eu sou contigo, varão valoroso. Ele olha para o anjo do Senhor e diz, comigo? Eu sou contigo. Valoroso, eu? É, cara. Eu estou falando que você é valoroso, mas eu valoroso? Malhando trigo no lagar, me lascando, refém dos midianitas, o Senhor vem dizer que está comigo nessa situação. Desenhou errado. O irmão falou agora há pouco que Deus não olha assim, né, filho? Deus não olha para o que você tem em dinheiro na conta bancária. Ele chamou de varão valoroso o cara que era o pobre dos pobres, o pequeno dos pequenos da menor tribo. Ele chamou de varão valoroso. E para nós um varão valoroso é o que tem o melhor carro que está dentro do estacionamento da igreja. Muito provavelmente para alguns de nós é esse que é o varão valoroso. Para Deus não, para Deus você é um varão valoroso. Daí ele diz assim, eu estou aqui, refém dos midianitas, malhando trigo no lagar para sustentar minha família, você vem e me chama de varão valoroso e diz que está comigo? É. Aí Deus vai e fala uma verdade para ele. Eu vou te usar para livrar o meu povo dos midianitas. Aí ele vai e fala outra verdade para Deus. Olha, irmão. Ele fala assim, o Senhor está falando que vai usar eu? Ele falou, é. Mas eu sou o mais pobre desta tribo. A minha tribo é a menor das tribos e eu sou o menor da casa dos meus pais. Ele estava falando a verdade? Não, vou perguntar de novo. Ele estava falando a verdade? Sim. Então, com que verdade você quer ficar? Tem gente, irmão, falando com Deus. Tem gente falando com Deus e querendo ensinar Deus a fazer. Eu me lembrei agora do paralítico do tanque de Betesda.
Quem foi que chegou para ele e perguntou para ele se ele queria ficar são? E o que ele deveria responder? E o que ele respondeu? O cara está falando com quem cura ele, mas ele está tão focado nas coisas daqui. Ele está tão focado na verdade dele. Era verdade que quem entrasse primeiro no tanque seria curado? Sim ou não? Ele estava tão focado na verdade dele, que se ele entrasse primeiro ele ia ser curado, que o próprio Jesus estava falando para ele assim, quer ser curado? Ele podia virar para Jesus e falar assim, quero, então ser curado. Não, ele fala assim, não tem quem me coloca lá, porque você está focado na sua verdade, você está focado na verdade da sua situação, você está focado na verdade das suas limitações. É verdade que você não tem condições, é verdade que você talvez não saiba falar, é verdade que talvez você não tenha uma formação, tudo é verdade. Mas você está colocando a verdade da sua situação na frente daquilo que é a palavra de Deus. Você está falando com o próprio Deus que tem jeito de resolver. Você está falando com o próprio Deus que tem jeito de te abrir essa porta, de te colocar onde você quer chegar, onde você precisa chegar, mas você está contestando com Ele com as suas verdades. E o que é a sua verdade, ou a verdade do diabo, perto da verdade de Deus? Aí o Gideão diz assim, o senhor está falando comigo, eu sou o menor dos menores. Né? Deus teve uma paciência com o Gideão, irmão, hein, César? Mas Deus teve uma paciência com o Gideão. E o Gideão falou assim, então tá bom. Então, se é o senhor mesmo que está falando comigo, espera aí que eu vou preparar um negócio e depois eu trago aqui para o senhor. O anjo do Senhor esperou, ele foi lá, preparou o negócio, trouxe lá, queimou. Quando queimou, ele falou assim, se é o senhor mesmo que fala comigo, eu vou fazer outra provinha. Mas que paciência ele teve, ao invés de aceitar a verdade de Deus. E hoje eu estou te convidando em nome de Jesus, aceite logo a verdade de Deus, que está acima da tua verdade. É verdade que você não tem condições, mas é verdade que a Bíblia diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Aleluia. Vamos continuar. Então é tempo de você escolher qual verdade você quer. Ou a da revelação de Deus para a sua vida, ou das suas verdades. Jesus vai então lá na continuação de Mateus e responde com uma verdade maior. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele veio com uma verdade maior. Então o diabo te ataca com coisas verdadeiras, mas ele não pode te abater. Por quê? Porque o próprio Jesus disse lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. O problema é que você não está dando lugar para esta verdade, a verdade libertadora. A verdade libertadora está o tempo inteiro batendo na sua porta, e você está fazendo corpo mole para ela, porque você tem o costume de sempre colocar você na frente da promessa de Deus. Quem está comigo, irmão? Você tem o costume de sempre se colocar como vítima, coloca as suas limitações sempre na frente do que Deus falou que vai fazer, e que está no coração dele de fazer, e que já está chegando o tempo de fazer, mas você vai e joga a sua limitação na frente. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Abre aí, por favor, nesse texto, João 8:32. Existem pessoas que até hoje estão presas em algumas verdades que para você foi verdade muito tempo. Por exemplo, a minha mãe dizia que não podia olhar no espelho enquanto estava relampeando. Eu não sei que diabo que ia acontecer. Eu estou te falando, quando eu era pequeno, quando começava a relampear,
cobria todos os espelhos em casa. Virou uma verdade. O raio vai vir. Não, então, não é verdade? Eu acho que alguém deve ter ouvido isso. Ah, irmão, até hoje na minha casa não pode tomar banho depois que almoça ou janta. Porque morre. Morre. Minha mãe falava que dava, meu pai falava que dava congestão. Até hoje ele fala, dá congestão. Então você entra lá embaixo do chuveiro, outro dia eu fui tomar banho, eu falei, isso tem nada a ver, eu acho que meu pai está de conversinha. Eu fui tomar banho, irmão, comecei a passar mal. Falei, nossa, eu estou sentindo meu corpo gelado. Era só esquentar o chuveiro, parava de gelar o corpo. São coisas que foram falando para a gente e nós fomos acreditando. Foi virando verdade aqui na nossa cabeça. Ah, não pode deixar o chinelo. O irmão falou, não pode deixar o chinelo de cabeça para baixo. Se deixar, o que acontece? A mãe morre. A mãe morre. Agora, vamos falar a verdade, irmão. Até hoje você desvira o chinelo. Fala a verdade, quem tem a mãe aí? A Miriane esses dias. Falei, Miriane, isso é crendice. Ela falou, na dúvida, eu vou deixar meu chinelinho de pé. E por aí vai. São coisas que de tanto alguém colocar na sua cabeça, você fala, é verdade. O leite com manga, é verdade, morre, mata o cara. Espreguiçar depois que almoça ou janta, espreguiçar, o cara fica... Nunca vi isso, mas eles falam que morre. São coisas que vão falando, nós vamos acreditando. Agora, essa discussão do capítulo 8, versículo 32, é algo mais ou menos assim. Jesus está falando com os judeus. Aí o versículo 32 ele fala isso, e conhecereis a verdade e ela vai te libertar, e eles respondem assim, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. É verdade isso, gente? Não é verdade. Nós somos descendentes de Abraão e nós nunca servimos a ninguém. Cara, eles serviram pelo menos o Egito 400 anos. E eles falaram que eles nunca serviram ninguém. Por quê? Foram colocando uma verdade para eles. E eles se apegam com aquilo e não conseguem avançar. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam aceitar a verdade que te liberta. O tempo todo, porque minha mãe falou isso, porque minha mãe, permita-me a expressão, porque minha mãe falou que eu era burro, eu sou burro. Porque minha mãe falou que eu nunca ia vencer na vida, hoje eu sou um miserável. Porque o menino na escola sempre dizia que eu era um burro, que não ia fazer trabalho comigo, e quando começava a fazer trabalho comigo, Você foi acreditando nisso e você não conseguiu evoluir. Porque essas coisas foram entrando na sua cabeça, e o que o Senhor está te dizendo hoje é fácil, é só você conhecer a verdade, que a verdade te liberta. É só você experimentar a minha verdade, que é maior do que tudo que você tem ouvido. São pessoas que estão travadas até hoje, porque algumas igrejas pregam que uma vez que você pecou, você está destituído para o resto da vida. Você não pode mais entrar, não pode mais participar da ceia, não pode mais tocar numa orquestra, não pode mais cantar num coral. E a pessoa está com essa verdade, a verdade da tradição. Pode ser que tenha alguém aqui também que o diabo está soprando no teu ouvido. Você pecou, você não poderia estar aqui. Você pecou, você não poderia estar cantando. Você pecou, você não poderia. Você tem que fazer um jeito aí de se matar, porque você é culpado disso, é culpado daquilo. E a sua cabeça está 1000 por hora, porque você errou. Mas existe uma verdade maior. É verdade, Satanás, eu pequei mesmo, eu errei mesmo. Mas é verdade que o meu Deus está comigo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade que eu estou sofrendo mesmo, é verdade que eu sou pobre, mas é verdade também que eu posso tudo naquele que me fortalece. É verdade mesmo que a minha família me deixou, me abandonou, mas é verdade que se uma mãe deixar um filho, ele todavia não vai esquecer de mim para o resto da minha vida. Então existe uma verdade maior, genuína. Existe uma verdade maior para você acreditar. Pare de ficar preso nessas verdades das suas tradições. Você não consegue avançar. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, tem uma verdade maior. Tem uma verdade que vai fazer você caminhar com mais agilidade rumo à promessa de Deus.
Eu termino pedindo que coloque para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Olha aqui, por favor, olhe para mim. Olha para o telão e vamos acompanhar. Leiam vocês a primeira frase. Está escrito o quê? É verdade? Verdade. Em tudo somos atribulados. Quantas pessoas entraram aqui hoje atribuladas? Atribulado. Eu até falando para a menina agora, aqui, nós chegamos aqui, eu fui procurar uma padaria para tomar um café, eu já fiquei atribulado. Não foi, amor, que eu te falei? Falei, dois, a gente perde. Eu não consegui estacionar o carro, porque o cara estava atrás e buzinava, o outro veio na frente, o outro me xingou, e estava chovendo, e a Vanessa me ligando, e eu querendo encostar o carro. Falei, pá, atribulado. Alguém hoje aqui passou na beira da tribulação, deixa eu ver. Não, aí, ó, olha. Calma, Vanessa, pode baixar a mão. Em tudo somos atribulados. É verdade. Diga comigo, é verdade. Mas tem uma verdade maior do que essa, o Paulo coloca. Leia a segunda. É verdade que eu sou em tudo atribulado. Mas tem uma verdade maior. Não sou angustiado. A tribulação pode até vir, mas a angústia não vai tomar conta do meu coração. Existe essa verdade que é maior. A segunda, perplexo. Não tem coisas na vida da gente que nos causa perplexidade? Sim. Mas aí tem uma verdade maior, mas não me desanima. Eu posso até ficar chocado, eu posso até ficar perplexo com determinada situação, mas essa situação não vai me desanimar. A verdade maior é que você não vai parar em detrimento dessas coisas que estão lhe acontecendo à sua volta. Ou se está parando, não deveria parar. E se você parou, mas chegou aqui, hoje Deus vai fazer você caminhar de volta em nome de Jesus. Esse desânimo não vai te travar. Esse desânimo não vai te travar, porque a verdade maior é, você não vai parar pelo desânimo. Próximo texto. Perseguidos. Somos perseguidos ou não? Ih, irmão, vou perguntar de novo. Somos perseguidos? Sim. O tempo todo. É verdade que somos perseguidos, mas não somos desamparados. Você viu que uma coisa corrobora. Uma coisa está suprindo a outra. Eu posso até ser perseguido, mas eu não sou desamparado. E a última, eu posso até ser abatido, mas eu não serei destruído. Se você recebe esta palavra, que Deus te abençoe e te guarde, que ela possa queimar no seu coração, que o nome do Senhor possa ser glorificado em tudo, e você saia daqui sabendo, existe uma verdade maior do que o que eu estou ouvindo por aí. E a verdade maior, ela sempre vem do nosso Deus. O Deus que nos criou, que nos deu força, que nos fez chegar até aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, hein, igreja? Quem foi alimentado aí, fala eu. Maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, amados e queridos. Chegou o momento de ofertar, de investir na obra do Senhor. Curva a sua cabeça e peça ao Senhor direção. Pai bondoso e justo, santo e poderoso, nós te louvamos, obrigado pela vida do pastor André, que veio de tão longe para ser canal da tua palavra para nossas vidas. Só o Senhor sabe as pessoas que realmente precisavam ouvir essa palavra e ouviram-na aqui, encontrando estratégia, encontrando ajuda, apoio, em tempo oportuno, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe a vida do pastor André, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seu ministério. Em nome de Jesus, que ele possa sempre ser usado pelo Senhor como foi essa noite. E abençoe, Senhor, cada irmão e irmã que nesse momento irá investir na tua obra, no teu reino. Alguns farão isso
conforme o valor que colocou no coração. Alguns farão isso com algum percentual, outros com votos que foram feitos. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria. E a tua palavra diz que cada um contribui segundo propôs no seu coração. Queremos te servir, te honrar, te agradar, também investindo na tua obra, porque o teu nome é santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.